Sejam muito bem-vindos à nossa trilha de inovação com dados em nuvem. Hoje eu estou aqui junto com o Pedro para falar um pouquinho sobre como integrar e transformar aplicações corporativas em serviços. Esse é o nosso Safe Harbor. E antes de começar, vamos nos apresentar, né? Então, prazer, sou a Patrícia Teixeira, sou Cloud Engineer aqui no time de inovação da Oracle. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn, então se quiserem estar em contato, tirar dúvida, fiquem à vontade para se conectarem comigo. Pedro? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu sou engenheiro de cloud aqui na Oracle, tenho formação em engenharia de telecomunicações e aqui eu sou especialista em DevOps, programação e integração também. Vai lá, Patrícia. Então, essa aqui é um pouquinho da nossa agenda, né? Um pouco da visão geral das arquiteturas atuais, alguns modelos de integração, os benefícios de utilizar as ferramentas de barramento para a modernização e integração de alguns serviços, e uma demonstração de como comunicar o legado com novos desenvolvimentos através da ferramenta de barramento. Então, hoje em dia, nós falamos muito sobre microserviços e seus benefícios, né? Porém, ainda não existe assim, uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas e todos os problemas de uma empresa. Então, as empresas possuem aplicações legadas e elas precisam realmente coexistir com o que está sendo construído hoje em dia em microserviço. Aqui alguns exemplos de como costuma ser a arquitetura, né? A gente tem aplicações monolíticas, que são aplicações mais robustas, com código mais pesado. A gente também tem uma arquitetura SOA, microserviço e também API, que vai expor, né, o microserviço e é o que vai gerar receita para o cliente, né? Essas arquiteturas, elas coexistem nas empresas, então a gente tem que encontrar uma forma de aproveitar esses serviços legados, né? As aplicações feitas em casa, elas geralmente são repositórios de pasta, normalmente você faz uma integração de ponto a ponto, e aí você vai criando integrações, middleware separados, códigos para fazer esse tipo de integração. Então, quando você vai integrar alguma ferramenta nova, alguma aplicação que a sua empresa desenvolveu, você tem que fazer todo esse trabalho de pegar a fonte de dados e aplicar no destino, né? Com isso, você acaba perdendo um pouco da governança, né? Porque você tem que ter uma ferramenta de coletar log, tem que centralizar os dados. Se der algum problema em alguma parte, para fazer o debug, normalmente é difícil. Então, muita gente pergunta, né? Por que não reescrever toda essa arquitetura e esses códigos, né? Primeiro, porque demanda custo, né? Geralmente, o custo para fazer isso é muito alto, demanda tempo de planejamento e de realização do serviço, do projeto, né? Demanda mão de obra. Geralmente você precisa ter mão de obra dedicada ao projeto e especializada para esse projeto. E também devido à alta complexidade desses sistemas. E também qual é o tipo de integração hoje em dia dessas aplicações, né? Como que geralmente essas aplicações são integradas no modelo as-is. Então, toda vez que você insere um novo sistema, você tem que refazer o trabalho de inserir o código novamente, de adicionar a parte de visibilidade, de integrar com os dados que você tem para que eles possam sair na outra ponta, né? Então, as integrações geralmente são feitas através de DB-Link, através de códigos e também através de arquivos, né? Também, muitas dessas aplicações, elas se comunicam através de SOAP, que é um protocolo baseado em XML, para troca de informação dentro de um ambiente distribuído, e também a comunicações que se comunicam através de REST API, né? Ou através de arquivos. Então, a gente tem que estar sempre preparado para fazer esse tipo de comunicação e também a tradução, né? E também há o Service Bus, né, que é a arquitetura de barramento, que é o que a gente vai comentar agora, que vai ajudar também na simplificação dessas integrações. Pedro, se tiver também algum comentário, pode ficar à vontade.
Só para falar um pouco dos cenários, né, que a gente encontra nas empresas, é muito comum, principalmente ferramentas criadas em casa, com integração baseada em DB-Link ou por arquivos, porque geralmente o banco de dados, principalmente há 10, 20 anos atrás, era o seu hardware mais poderoso que você tinha em casa e a equipe de DBA era muito grande. Então, o pessoal de desenvolvimento jogava muita responsabilidade para cima da camada de banco. Então, a gente tem regras de negócio em cima da camada de banco, a gente tem integração na camada de banco e a gente tem que encontrar uma forma de, quando for reutilizar isso, encapsular e não precisar reescrever ou ter um retrabalho muito grande, né? A gente tem que aproveitar o máximo do que a gente tem para trazer inovação. Então, é importante a gente ter isso na cabeça, né? E quando a gente tem uma ferramenta de barramento, a gente pode trazer alguns benefícios que a Patrícia vai falar aí logo em seguida. Isso aí. Então, aproveitar as principais funções dos aplicativos legados, ela também pode agilizar a transformação do seu ambiente, né? E como que as ferramentas de barramento elas podem auxiliar nessa modernização, né? Primeiro, criando conexão com o legado, né? Criando interfaces mais amigáveis a microserviços. Por exemplo, ele pode transformar, né, uma integração através de SOAP ou interface de arquivos em uma REST API. E também, como o Pedro comentou, pode encapsular, né, as consultas de bancos de dados para poder facilitar esse tipo de serviço. E aí, qual seria o cenário desejado, né? Como seria a arquitetura proposta para poder fazer esse tipo de integração através de barramento com novos sistemas, né? A gente sempre entra com uma integração de barramento, que vai ser o ponto focal dessa conexão. Então, todas as informações elas vão para um único lugar, né, dentro dessa arquitetura de barramento, e a partir daí a gente consegue fazer as transformações, né, as traduções necessárias para enviar isso para outros lugares de outras pontas, né? Então, quando a gente insere um novo sistema nesse modelo, é muito mais fácil, porque a gente só precisa adicionar uma entrada nessa ferramenta de integração, né, e começar a desenhar esse fluxo de dados, né? A parte do fluxo de dados, a gente precisa realmente desenhar, né? Não é uma coisa que a gente consegue fugir, mas isso facilita bastante através da ferramenta de barramento. E muitas também já têm interface para fazer isso, né? Então, já é um padrão de mercado ter outras funcionalidades, como, por exemplo, enviar alguma informação que por algum motivo deu algum erro e não foi enviado, monitoramento de sistema muito mais simplificado, gráficos que você pode ali acompanhar, né, o que está acontecendo, dentre outras também ferramentas e funcionalidades que vêm já como padrão de mercado. Quer comentar E alguma coisa, Pedro? é uma coisa interessante, né, da gente fazer esse tipo de encapsulamento que a gente falou, né? É a gente tornar a interface mais amigável para novos tipos de programação. Então, se a gente pensar hoje em dia no tipo de comunicação entre o front-end e o back-end de uma aplicação web, ele é totalmente feito a partir de REST API. Então, imagina que a gente quer utilizar uma funcionalidade do legado e não quer se comunicar através de banco de dados direto ou através de SOAP. A gente consegue colocar uma interface mais amigável para os seus microserviços, né? Não só comunicação de front-end com back-end, mas entre microserviços. A gente consegue colocar uma interface mais amigável e expor tudo isso através de um API Gateway só. Então, fica muito mais transparente para as aplicações, para os serviços que querem utilizar, para os parceiros que querem utilizar esses serviços. E você cria um ponto focal de comunicação que fica muito mais fácil de gerenciar, né? Então, a ideia é a gente sempre facilitar a parte da programação e simplificar as coisas, em vez de, novamente, reescrever. Às vezes o legado não tem como reescrever, então é muito mais fácil a gente encapsular ele e expor os serviços através de outra forma que seja mais palatável para a programação ou para outras aplicações. Isso aí. E agora o mais importante, né? Quais os benefícios que as ferramentas de barramento podem trazer para um ambiente para poder modernizar esse ambiente, né? Primeiro, a agilidade na execução, o monitoramento muito mais facilitado e simplificado, né? E a automação dos sistemas, a automação do ambiente, né? Isso acaba impulsionando inovação,
Porque quando você tira o esforço de estar ali codificando um tipo de código pesado, está fazendo um monitoramento que é dificultado, você começa a pensar em coisas novas, como construir outros tipos de aplicações mais simples e mais modernas, né? E falando em termos de nuvem, quando você tem um ambiente desse em nuvem, você consegue ter disponibilidade, então seu ambiente ele vai estar sempre ativo. Você consegue ter um site de DR, né, que vai estar pronto ali para ser utilizado em caso de emergência. Você reduz custo com obsolescência de hardware, com manutenção, com gerenciamento desse hardware. E por fim, você consegue também ter escalabilidade imediata, né? Você consegue aumentar ou reduzir a capacidade do seu ambiente no momento que for necessário. Quer comentar mais alguma coisa, Pedro? É bem importante a gente pensar principalmente na parte de agilidade e monitoramento, né? Principalmente quando a gente fala de aplicações core das empresas, a gente tem que conseguir criar conexões rápidas e conseguir monitorar todas as comunicações, né? Imagina umas transações de nota fiscal ou de transações financeiras que têm que ser registradas, por exemplo, num RP criado em casa, e você tem que conseguir monitorar e fazer o tracking disso. Então, as ferramentas de barramento, as ferramentas de integração, elas já vêm com os patterns que envolvem esse tipo de rastreamento e monitoramento. É muito importante isso não só para a área de tecnologia, para fazer o debug de erro, mas também para a área de negócio, né? Para você conseguir rastrear por onde está passando esse pagamento, por onde está passando essa informação. Principalmente agora com a LGPD, a gente tem que saber também por onde está passando as informações sensíveis. Então, pode ser uma forma também de rastrear por onde estão sendo consumidos os dados de usuário, por exemplo. Então, envolve muita coisa na parte de integração. E hoje em dia, a parte grande de muitos projetos, né? Voltando à programação web, como eu falei, que eu acho que é o exemplo mais fácil de dar, que hoje em dia a programação web, basicamente, você constrói um front-end que faz chamadas para o back-end. São problemas de integração, né? Então, comunicar com gateway é uma integração. Então, você conseguir expor seus serviços é um problema de integração e, basicamente, a programação hoje em dia é isso, você fazer serviços se comunicarem. E se você tiver rastreamento e algum nível de automação, já aumenta muito a sua chance de sucesso, né? Isso aí. Então, agora, let's play. O Pedro vai mostrar aí a demo. Vai ser bem legal. E Pedro, é com você. Então, pessoal, eu vou fazer agora uma pequena demonstração utilizando a ferramenta Oracle Integration e o API Gateway da Oracle Cloud também, que é para demonstrar um tipo de integração que a gente encontra no cenário bem comum. Muitos RPs de empresas foram construídos no formato monolito, bem baseado em banco de dados. Como eu falei anteriormente, integração na camada de banco, regras de negócio na camada de banco, ou com aplicações, né, na camada de desenvolvimento altamente acopladas a esse banco. Então, a gente precisa de alguma forma expor esses serviços, principalmente no caso de aplicações altamente acopladas, que acontece que ela tem o SQL escrito direto na camada de aplicação, duro ali para fazer a consulta no banco. Então, a gente tem que ter uma forma de encapsular isso. Pensando muito nessa parte de banco de dados, né, que eu acho que é um cenário muito comum a muitas empresas, eu criei uma pequena demonstração que é a gente pegar informações de uma tabela de banco de dados e expor como serviço REST, né? Então, eu criei dois servicinhos REST aqui dentro de uma integração. O primeiro é um GET para buscar os dados, o segundo é um POST para inserir os dados na tabela, né? A tabela estava vazia, eu coloquei duas vezes meu registro, depois eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar o fluxo de como que funciona isso dentro de uma ferramenta de barramento. Aqui a gente tem a nossa integração. Então, a gente começa aqui com uma interface REST, né, para fazer as chamadas. Então, a gente tem o caminho aqui, o path do push e do get. E aqui dentro, no componente do banco de dados, eu trabalho com algumas funções, né? Nesse caso aqui do Oracle Integration, ele tem uma função chamada Operation Table, que eu escolho a tabela e falo que eu quero fazer um post nela e depois eu faço um mapeamento de dados aqui, vindo da interface REST.
Então, eu consigo falar qual campo representa qual, ele vai inserir esses dados na tabela, mas eu tenho a possibilidade também de botar um SQL puro, então já tem aquele trabalho de ter feito um SQL, ele já pode ser inserido aqui, só copiar e colar e transformar o que for variável em variável, né? Que é, no caso, botar 2 pontos na frente, igual no PLSQL normal. Então, aqui eu tenho um mapeamento dos campos. Fiz uma tabela pequena, nome, sobrenome, idade, como se fosse um cadastro. Então, a gente pode pensar no cenário de um cadastro de cliente, no cadastro de funcionário, dentro de um HCM da vida. E a gente também tem a parte do GET, que ele vai buscar os dados na tabela. No caso, eu não preciso passar nenhum dado, né, porque é só um GET. E ele vai me retornar no formato JSON também a consulta SQL. Aqui foi a mesma coisa, Operation Table, para ficar mais fácil, mas ele monta um SQL aqui para gente, então a gente consegue ver a query aqui, um select normal na tabela. Aqui ele não bota, por exemplo, o esquema, porque eu já estou no usuário do esquema, né, onde está essa tabela, mas se a gente quisesse buscar outros esquemas, a gente consegue também. É uma consulta normal SQL. Nesse caso, não tem variáveis, porque é só um select, eu não estou passando nenhum where, então não faço nenhum filtro de consulta. E ele me retorna de acordo com cada um desses paths. Além disso, para ficar mais palatável ainda, mais fácil de gerenciar essas integrações, eu coloquei todas dentro de um API Gateway. Então, eu criei um gateway aqui, eu tenho um deployment dentro dele. Eu chamei de integration, botei um relative path aqui de demo. Se eu der um edit, eu consigo ver as rotas dele. Então, tem as rotas aqui, get, post, tipo HTML, eu já passo o URL daquela interface REST, né, do integration. E eu também alterei aqui a política de o header de authentication para não precisar de autenticação, então eu já faço authentication aqui dentro para ficar mais fácil para demo também. Então, se eu vier aqui no meu Postman e der um get aqui, já tem a consulta até pronta, mas se eu fizer a consulta de novo, ele vai chamar lá no integration, que vai fazer a consulta no banco de dados e já vai me trazer a informação no formato de JSON. E o legal disso é que eu consigo rastrear essa consulta. Então, dentro do integration tem a parte de monitoramento aqui. Eu vou no monitoramento de integrações e ele me mostra que teve uma consulta agora, né? Foi feito um chamado agora. Então, se eu vier aqui nas recebidas, foi um get aqui, esse é o ID da instância e foi tudo um sucesso. Então, eu consigo rastrear também as chamadas que são feitas e, dependendo do nível de monitoramento, principalmente para a gente fazer na parte de desenvolvimento e homologação, a gente consegue rastrear o payload também, que é importante, porque principalmente quando a gente trabalha com banco de dados, eu te garanto, vai fazer um insert, sempre vai dar erro em data e hora no formato. Então, é uma coisa importante a gente saber, ou está inserindo um número no campo, um caractere no campo que é de número, né? Isso sempre acontece, a gente consegue rastrear esse tipo de coisa. E a gente consegue também fazer o push, aqui para push, que é o URL. Aqui no push eu vou inserir os dados da Patrícia. Ele está fazendo o push. Ele deu a resposta 202, porque eu não programei a minha integração para dar nenhuma resposta, mas eu poderia responder um OK, ou dados inseridos com sucesso, poderia deixar uma resposta ali chumbada, né, uma resposta dura. E se eu fizer a consulta de novo, a gente pode ver que já tem o registro da Patrícia aqui, que não estava aparecendo anteriormente. E, mais uma vez, a gente consegue atualizar essa página aqui. A gente vê inserindo os dados da Patrícia, que eu botei como tracker o nome, e eu consigo ver também a chamada que eu fiz de novo. Então, é altamente monitorável, a gente consegue auditorar o que está acontecendo aqui em cima, consegue ver os dados que estão entrando e saindo. E, além disso tudo, a gente consegue acoplar um API Gateway, né? Para a gente monitorar todas as chamadas APIs que as aplicações estão fazendo e não só monitorar as chamadas. A gente consegue criar um ponto focal
onde a gente define um só tipo de autenticação, define um só URL para chamar, fica muito mais fácil para construir integração com outras aplicações, muito mais fácil de documentar aqui os requests por minuto, que cresceram aqui no último minuto, e a gente consegue também ter uma maior facilidade de fazer um debug nos sistemas, né? Porque a gente tem um ponto focal ali, e por trás ainda tem a parte da integração para fazer todos os fluxos de dados, né? Fica muito mais fácil de monitorar e manter a aplicação no ar. Bem, pessoal, nossa demonstração acaba aqui, o que a gente queria mostrar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas para a gente que nós vamos responder agora. Obrigada, pessoal, pela participação e estaremos aqui para responder as dúvidas de vocês.